Você vai ouvir agora uma palavra abençoada. Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? E é um privilégio, além de ministrar a palavra do Senhor, ainda ministrar em um culto de volta de encontro. É maravilhoso, porque a igreja está em festa, nós estamos em festa, celebrando pelos nossos irmãos nascidos de novo. Amém? Abra sua Bíblia em João 3, vamos ler do 1 ao 8. Dá uma olhadinha aí do lado do seu irmão, vê se ele está armado. Se não, compartilhe a sua Bíblia com ele. Amém? Todos acharam? Que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já derramou em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela tua doce presença neste lugar, pelo teu Santo Espírito. Obrigada, Pai, porque tu és real e nós já podemos contemplar a tua presença em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, sensibiliza os meus irmãos para ouvirem a tua voz. Senhor, que o nosso coração esteja aberto, Pai, a ti. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco como um canal, um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos e reconheço, Senhor, mais uma vez, que de mim eu não tenho nada, Senhor, a oferecer, mas tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso à palavra do Senhor, que Ele é digno. Aleluia. Nessa palavra que nós lemos, nós vemos Nicodemos chegar diante de Jesus e ele diz: Senhor, eu sei que todas essas obras que o Senhor tem feito, todas essas maravilhas, eu sei que não é possível se Deus não estiver com você, falou para Jesus. E Jesus diz para Nicodemos: na verdade, Nicodemos, quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. Nicodemos, ele tinha um anseio no seu coração, assim como todos nós, ele tinha uma esperança no seu coração, que era a esperança da glória. E de repente ele foi confrontado por Jesus, porque Jesus disse assim, que se ele não nascesse de novo, essa esperança que ele tinha na glória, essa esperança que ele tinha no reino, ele não herdaria. Então ele fica atordoado e diz: como assim? Não, que processo é esse que eu ainda não vivi? Nicodemos, ele já conhecia Jesus. E Jesus estava falando para ele de nascer de novo. Por que Jesus estava falando para ele, que já conhecia Jesus, que ele deveria nascer de novo? Existem tantas pessoas que já caminham com Jesus, mas que ainda não experimentaram o novo nascimento. E ele ficou curioso, ele falou: não, que processo é esse? Que encontro é esse de nascer de novo? Como é isso? Eu tenho que ficar pequenininho de novo, ir para o ventre da minha mãe? Como é? Jesus fala: não, é da água e do Espírito que eu quero que você nasça de novo. E Jesus, ele tem essa chamada para nós, queridos. Nós nascermos de novo do Espírito.
na água do Espírito. E, como eu disse, Nicodemos, ele tinha essa esperança na glória. Ele tinha essa esperança, ele sabia que havia um reino, que havia um mundo melhor, maior, e que ele queria herdar. Ele tinha uma promessa. Jesus, quando ele subiu aos céus, em João 14, ele fala: eu irei para o meu Pai, mas eu vos prepararei um lugar. Haverá um lugar para vocês. Um lugar de paz, um lugar de descanso. E essa é a nossa esperança da glória. Porque nós sabemos que este mundo não tem nada a oferecer. Este mundo não tem o conforto que o nosso coração precisa. Somente na glória nós estamos implantados nessa terra, mas nós somos estrangeiros e nós estamos aqui apenas para ministrar a palavra de Deus, levar Jesus ao perdido, mas aqui não é o nosso lugar. E ele percebeu que se ele não nascesse de novo, ele não herdaria esse reino que ele tanto desejava, que o coração dele ardia. O nosso coração, queridos, precisa arder pelo reino de Deus. Em Apocalipse, o Espírito diz vem, e a noiva diz vem. Se o seu coração não diz vem, tem alguma coisa errada. Porque a noiva diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nosso coração deseja o reino, o nosso coração deseja estar com Deus. O pouco que nós experimentamos aqui na terra do reino de Deus já é o suficiente para nós desejarmos o reino para todo sempre. Quantas experiências nós temos com Deus, quanto do reino aqui na terra nós experimentamos. Isso já é o suficiente para que nós venhamos desejar os céus eternamente, para todo sempre, viver com Deus, estar com Deus. Inclusive, quando Deus estava falando comigo sobre isso, sobre essa sede pelo reino, eu estava saindo do trabalho, indo para a faculdade, sozinha, né, no carro, e eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus, é o anseio do meu coração, é o que eu quero, eu sei porque eu estou aqui na terra. Nós precisamos saber porque nós estamos aqui, mas precisamos entender que o nosso lugar, a nossa casa, não é aqui. Nós somos estrangeiros, amém? E então, esse nascer de novo, ele requer uma mudança diária. Quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos a mudar. Quantas vezes nós já não ouvimos alguém falar, não, eu sou assim, meu pai era assim, eu nasci assim e é assim que eu vou morrer. Quantas vezes a gente não ouviu isso? E quantas vezes nós mesmos não dissemos isso? Não, aquela pessoa torrona, sabe? Que não abre o seu coração. Infelizmente, isso acontece. E infelizmente, quem tem esse pensamento, quem tem isso guardado no seu coração, não cresce, não evolui, fica sempre no mesmo nível, sempre no mesmo lugar. Nós precisamos desejar mudança todos os dias mudar. Existe sempre uma área na nossa vida que precisa ser tratado, que precisa ser mudado. E então deixar para trás as coisas velhas, deixar para trás os costumes velhos, e então nascer de novo, morrer para si mesmo, morrer para o seu antigo eu, morrer para a sua vida, e nascer de novo, nascer para Deus, amém? Nós vamos falar sobre alguns sintomas de um nascido de novo. Para quem está anotando, o tema dessa ministração é vida nova. Vida nova. E alguns sintomas de quem nasce de novo. Primeiro deles é a mudança de mente. Abra sua Bíblia em Romanos 12:2. Romanos 12:2. Amém? Que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nascer de novo requer
uma mudança de mente. Precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar o nosso modo de pensar, ainda mais porque nós somos bombardeados pelo mundo o tempo todo, com ideias destruindo a família, querendo destruir os nossos princípios como cristão. Ontem eu estava vendo um comercial da Bombril e 3 mulheres, elas ficavam falando sobre os homens, de como eles são, dizendo que eles são bobos e que não sabem fazer nada, não sabem limpar nada. E eu virei para o Diego e falei, nossa, que terrível. Não os homens não sabem fazer nada. Mas que terrível a televisão colocar o homem nessa condição, o sacerdote da casa, o sacerdote da família, e eles querendo colocar como alguém inferior, como um tolo. Isso imprime, infelizmente, na cabeça das mulheres, e quando vai ver já está comentando na faculdade, no trabalho, enfim, por onde quer que passe, está falando. Por quê? Porque deixa entrar. Não há uma mudança, não há uma transformação de mente. Na sua mente precisa haver um filtro. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, não pode entrar no seu coração, assim, abertamente. Você precisa filtrar as coisas que o mundo tem tentado imprimir na sua mente, imprimir na sua identidade. Você é filho do rei. E aí as pessoas falam, mas a maioria pensa assim, por que eu vou ser o diferente? Porque você é diferente. Você é o filho do rei. Amém? Então a nossa mente muda, porque tudo aquilo que era normal passa a ser pecado. Tem nome, passa a ser pecado. E a gente sabe que desagrada a Deus. Só que antes, para nós, era tão normal algumas coisas acontecerem. Como, por exemplo, você ir na padaria, comprar um pão, e aí o funcionário te dá um valor acima do que deveria. Tem gente que ainda fala, estava precisando, Deus me abençoou. Triste. Mas acontece, infelizmente. Então, essas coisas tão simples, a gente começa a perceber e a gente começa a dar valor. Não, peraí, está errado, não é meu. Quando esse funcionário for fechar o caixa dele, ele vai ter que tirar do bolso dele. Saber que você está prejudicando alguém, tirando vantagem em cima dos outros. Então, essa mudança de mente, entre tantas outras coisas, tão simples, sabe que o que mais afasta uma pessoa de Deus não são os grandes pecados. Os grandes pecados acontecem e a pessoa tem 2 decisões. Ou ela vai decidir se arrepender e prosseguir, ou ela vai parar. Mas o que realmente mata o cristão são esses pecadinhos que a gente acha, não, isso aqui tem nada a ver. É normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. E não é normal. Quando você vai ver, você está morrendo no pecado, no pecadinho, naquilo que para você parece simples. Então nós fechamos a nossa mente para essa implantação mundana. Nós mudamos o nosso conceito sobre tudo. Nós transformamos verdadeiramente a nossa mente. E então a nossa linguagem também é transformada. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de impureza, você vai dizer impurezas. Pessoas que ficam o dia inteiro reclamando, xingando palavrões. Como pode um cristão? Quando você declara palavras de maldições, quando você declara esses palavrões dentro da sua casa, você atrai a maldição para você. Você atrai a maldição para o seu lar. Então, até o que nós falamos, até as palavras que nós falamos, elas vão mudando. E entendam, queridos, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ontem você era um, hoje você é outro. É um processo. Vai mudando, vai mudando. Enquanto você tiver 20, 30, 50 anos de cristão, você vai mudar e vai mudar, é um processo. Mas são coisas tão simples e que infelizmente nós temos visto dentro da igreja. Pessoas dizendo, Ave Maria, fala Ave Jesus. Por quê? Você está clamando por alguém. É que nem quando a gente vê uma coisa ruim, a gente fala misericórdia. A gente está pedindo o quê? Que Deus tenha misericórdia daquela situação. Quando você diz Ave Maria, você está clamando por alguém que já morreu, que foi uma bênção enquanto viveu, como Pedro, como Paulo, enfim.
E aí, até nessas mínimas coisas, nós pecamos nas vestes. Quantas pessoas que têm se vestido vulgarmente. E quando você se veste, antes de você sair da sua casa, você precisa se pôr em frente ao espelho e falar: Deus, será que tá bom? Será que eu não vou fazer o meu irmão pecar? Toma cuidado com as suas vestes. Quando você muda a sua mente, automaticamente você se veste diferente. Aquelas roupas vulgares que você usava, você já não usa mais. E tem gente que fala: mas é bonito. Eu, particularmente, creio que para você ser elegante e bonito, você não precisa ser vulgar. Na verdade, o vulgar é feio. Então, assim, toma cuidado, queridos, até nas vestes. E ainda mais, como eu já falei um pouco da moral, né, sobre o seu conceito sobre tudo, que precisa ser mudado, que precisa estar mudado. A nossa moral também, sabe? Principalmente no trabalho, onde as pessoas elas nos veem, se você falar para elas que você é cristão, você é alvo. Você é alvo porque elas vão olhar, e se você cometer um pecado, elas vão querer acusar: ué, mas você não é crente? Como é isso? E elas acusam. Lá no meu trabalho, o pessoal bebe muito. Eles bebem muito. E no final do mês, sempre tem o happy hour, que é uma comemoração do fechamento do mês. E aí eles bebendo, e eles falam: mas você não vai beber? E eu falo: não. Aí eles: você não bebe, né? Não bebo. Você é crente? Sou crente. Mas são questões que Deus, ele transforma tanto a nossa mente, que não é só porque você é crente. É porque existe toda uma história, existe um histórico por trás, por exemplo, da bebida, entre outros vícios. Quantos aqui já não tiveram dentro da família alcoólatras, sofreram por causa desse mal, dessa maldição, que é o alcoolismo? E então eu falei para eles: não é só a questão de eu ser cristã, eu sei o que é ter um alcoólatra dentro de casa. Eu sei o que é ter alcoólatra dentro da família, pessoas que graças a Deus se libertaram, mas que um dia foram assim. Então como que eu vou colaborar? Como que eu vou me envolver com algo que eu sei que vai corromper? E as pessoas falam: não, mas eu bebo socialmente. O alcoólatra, ele não falou: eu vou beber porque eu quero ser um alcoólatra. Ele começou a beber socialmente. E é assim que começa. Quando vai ver, perdeu o controle. E aí só Jesus, queridos, para transformar. Entre tantos outros ideais, nós precisamos ter a mente de Cristo. E sabemos que somente através da palavra nós teremos essa transformação de mente, essa mudança de mente. Amém? Segundo sintoma de um nascido de novo, tem um porto seguro. Abra sua Bíblia em Salmo 4:8. Salmo 4:8. Que diz assim: em paz também eu me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Temos um porto seguro. Temos um lugar em quem nos refugiar. Só tu, Senhor, me fazes deitar e descansar e estar em paz. Possuímos dentro de nós, quando nós nascemos de novo, Jesus, ele nos dá uma paz, e uma paz que excede todo o entendimento. Do nosso coração essa paz, de uma forma inexplicável. Jesus se torna aquele porto seguro. Teve uma fase, no semestre passado, que eu estava muito corrida, muito trabalho da faculdade, muita coisa, muita prova. E eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para os amigos, para a família, para ninguém. E eu estava tão, estressada, com a cabeça cheia de tantas coisas para fazer. E aí teve um dia que eu cheguei da faculdade, né? E eu sentei no sofá da minha sala e estava tocando Seguro estou nos braços. E aí eu comecei a meditar nesse louvor e Jesus, ele começou a falar comigo que ele é o meu porto seguro. Ele é o nosso porto seguro. Ele é o nosso lugar de segurança. Somente nele nós encontramos essa segurança.
E ali diante da presença do Senhor eu comecei a chorar e chorar e chorar. E eu não consegui dizer sequer uma palavra com Deus. Mas eu entendi naquele momento que somente Ele é o nosso porto seguro. Somente Ele é o nosso lugar seguro. Quando as circunstâncias dizem não, quando as circunstâncias estão difíceis, as provações vêm, nós temos um lugar em quem se refugiar. Não somos desamparados por Deus em momento algum. E possuímos, Ele derrama em nós essa paz. E as pessoas, elas percebem e elas falam, mas como é que é isso? Como é que tanta coisa está acontecendo na sua vida e você continua com seu coração em paz? Olha você sorrindo. O apóstolo, na semana passada, ele falou que nós, que andamos com Jesus, nós passamos pelas mesmas provações que o ímpio passa. O sol, na verdade, nasce para todos. Somos todos iguais. E passamos, sim, pelas mesmas provações, mas é muito diferente quando você passa, e você passa com Jesus, porque Ele te dá forças, Ele te conduz, Ele te fortalece. Então você reage àquela situação de uma forma muito mais madura. Você começa a aprender com Deus. Você usa daquela situação não para reclamar, não para se lamentar, mas para aprender dele. Amém? Então Ele é o nosso porto seguro. Ele que nos dá força. Terceiro ponto, sai do natural e pula para o sobrenatural. Sai do natural e pula para o sobrenatural. O nascido de novo tem isso. Ele começa a entender que o mundo espiritual existe e que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico, o mundo que nós podemos tocar. E ele começa a aprender que a oração pode muito em seus efeitos. Ele começa a aprender que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e depois se concretizam no mundo físico. Ele começa a ter experiências com Deus. Uma pessoa que, como diz aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Por quê? Porque uma vez que a pessoa está aqui, que ela já experimentou tanto de Deus, ela pode até chegar a se desviar, mas ela nunca vai se esquecer do que ela viveu aqui. Ela nunca vai se esquecer das experiências que ela teve com Deus, dos momentos que ela viveu com Deus. Nunca vai se esquecer. E é por isso que elas voltam, porque elas se lembram e falam, não, eu quero de novo, eu quero de novo. E elas voltam. Um dia elas voltam. Então nada do que você viver aqui, na presença do Senhor, vai ser esquecido. Você vai sempre guardar no seu coração. Você vai sempre ter no seu coração. Abra sua Bíblia em Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Pedro, ele foi ousado demais. Os discípulos estavam em meio a uma tempestade,
terrível, já afundando o barco. Eles já estavam com medo nessa situação, até que eles avistam lá no fundo Jesus vindo por sobre as águas. E eles dizem, é um fantasma. Ficaram com mais medo ainda. E aí Jesus diz, não temas, sou eu. E Pedro ficou ludibriado em ver Jesus andando sobre as águas. E ele disse, uau, eu quero também andar sobre as águas. Ele não só viu o sobrenatural, como ele desejou pular para o sobrenatural. E ele disse, eu quero, Jesus também, eu posso. Jesus diz, vem. E ele foi, e ele andou sobre as águas com Jesus. Até que quando ele percebeu o vento, a tempestade, ele foi afundando. Jesus o salvou. Precisamos ser mais Pedro, queridos. Precisamos sair do nosso barco, sair do nosso natural e pular no sobrenatural de Deus. Viver verdadeiramente o sobrenatural de Deus. Os outros discípulos ficaram olhando. Quando Pedro foi andar sobre as águas, eles poderiam ter dito, eu também posso, eu vou. Não. Eles continuaram no mesmo lugar. Eles nem se moveram. Mas Pedro, ele foi ousado. Ele falou, eu vou não trazer somente Jesus para o meu natural. Eu vou pular para o sobrenatural de Jesus. Eu vou viver o sobrenatural de Jesus. Nós precisamos ter essa atitude. Sair do nosso comodismo, sair do nosso barco e entrar no sobrenatural de Deus. Mergulhar nas águas do Senhor. Andar sobre as águas. Talvez você esteja pensando, eu não. Olha, Pedro afundou, eu vou afundar também. Mas pelo menos ele ousou ir para o sobrenatural de Deus. Quantas pessoas estão tão presas na sua vida, parada, medíocre, e não tem a coragem de pular no sobrenatural de Deus, não tem a coragem de abrir uma célula, não tem a coragem de se envolver no ministério, porque acha que vai afundar. Ouse, querido, ouse entrar no sobrenatural de Deus. Ouse viver a vida de Jesus. Jesus vai entrar no seu barco e ele vai acalmar, assim como ele fez. Mas antes você precisa dar um pulo, um salto no sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus, Ele é digno. Aleluia. Eu vou ler aqui rapidamente Cantares 5, do 2 ao 8, que diz: Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo, abre-me. Minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como a tornaria a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornaria a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas se estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos gotejavam mirra e os meus dedos mirra com um doce aroma. Sobre as aldravas da fechadura, eu abri ao meu amado, mas o meu amado tinha se retirado, ele tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não encontrei, chamei-o e não respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam a cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digas que eu estou enferma de amor. A amada estava lá, acomodada. Ela já tinha tirado toda a sua roupa, se vestido para dormir, tirado seus sapatos, provavelmente quentinha, confortável. E o amado bateu. Ela ouviu, o amado chamou. Ele tentou abrir. Ela ouviu.
E ela não atendeu. Quando ela foi atender, o amado já tinha ido. E o que restou foi o perfume dele. Jesus está batendo. Jesus está chamando. Ele está batendo na porta do seu coração. Será que você pode ouvir? Ele está chamando. Vem, amada minha, vem caminhar comigo. Vamos andar pela cidade. Quantos têm ouvido? Mas pensa, não, a minha vida está tão boa, não estou precisando de dinheiro, não estou precisando de cura, não estou precisando de nada. Faz assim, Jesus, quando eu tiver mais velho, aí eu vou. Só que quando ela abriu a porta, ele já tinha ido. Apocalipse 3:20 diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, com ele cearei e ele comigo. Abra, querido, abra a porta do seu coração. O mundo tem nos maltratado. O mundo tem desprezado. No mundo não há nada que vai te acrescentar. Somente o amado tem o refrigério que nós precisamos para a nossa alma. Assim como a amada, quando ela saiu nas ruas procurando o amado, os guardas a viram e ela estava sem ele. Então eles bateram nela, espancaram nela, trataram ela mal. E é o que o mundo tem. O que o mundo tem para nós não é para nos abençoar. Somente Jesus pode nos abençoar. Não espere ele ir embora. Ele está aqui. Ele está disponível. Tudo que nós precisamos é fazer uma escolha, ir até a porta e abrir enquanto se pode achar. Abra a porta do seu coração. Deixe que ele entre. Então ele vai fazer na sua vida tudo novo. Ele vai restaurar a sua sorte. Ele vai restaurar o seu coração. Ele vai restaurar os seus sentimentos, a sua mente. Ele vai se tornar o seu Deus, o seu porto seguro. Escolha Jesus. Amém? Curve a sua cabeça. Comece a clamar por Jesus. Há tanto tempo tenho me perdido. Há tanto tempo tenho me esquecido. Eu me afastei de ti, Senhor. Eu me afastei do teu amor. E quando eu oro, já não te vejo mais. E quando eu canto, já não percebo mais. Eu me afastei de ti, Senhor. Ajuda-me